Marquinhos, apesar do resultado negativo na última rodada, o Avaí segue perto do G4, né? E tem grande chance de voltar ao grupo dos 4 primeiros com uma vitória sobre o Criciúma nesse sábado. Como que tem sido esses dias pós-derrota para o Paysandu e a tentativa de reabilitação? Como que está isso na cabeça de vocês? Eu acho que a partir do momento que acabou o jogo lá, né? A gente já tinha que virar a ficha. É claro que todos têm a ciência que a gente não jogou bem, né, nessa última partida. Cada jogador sabe que poderia ter feito mais para a gente ter saído com a vitória, mas a partir do momento que apitou o final do jogo já não tem mais nada a ser feito e já pensar no próximo jogo. Um jogo difícil, né? O Criciúma vem nos últimos jogos aí fazendo boas partidas, é um clássico, então a gente tem que ir para lá sabendo que vai ser um jogo difícil, como é a maioria na Série B, mas que a gente tem que pontuar, respeitando a equipe deles, mas a gente tem que ir lá em busca da vitória. Você já conseguiu identificar o porquê que o time esteve tão abaixo no jogo com o Paysandu? Olha, é difícil, né, a gente ficar falando aqui na derrota, às vezes a gente fica, vai arrumar desculpa, vai querer estar... Claro que o cansaço, muitos jogadores estavam realmente sentindo um pouco, né, foi ali, a gente jogou sábado, terça e sexta, esses jogadores que jogaram os 3 jogos, teve a viagem, chega lá um clima totalmente diferente, mesmo sendo à noite, né? Quem joga lá sabe, o campo pesado, então alguns jogadores acabaram sentindo pelo fato de ter sido 3 jogos seguidos e uma viagem, né? Acabou sentindo um pouco, mas como eu falei, todos com a ciência, sabendo que a gente jogou um pouco abaixo, né? Tomou uns gols em detalhes, que isso daí a gente também tem que procurar já ver aonde teve os erros para no próximo jogo não cometer. Bom, Marquinhos, nos próximos 3 jogos o Avaí terá uma semana entre cada um deles. Onde isso pode ajudar o Avaí? A tendência é de que aquele futebol já apresentado anteriormente em outras oportunidades possa voltar já, quem sabe, nesse jogo com o Criciúma ou se não nas próximas partidas, devido a esse descanso a mais que o Avaí terá? Com certeza, é muito bom para o Geninho para poder trabalhar, descansar, né? Quem vem numa pegada forte aí no campeonato, jogando direto, né? E para ele poder trabalhar. Então, com certeza, quando você tem uma semana toda aí para estar trabalhando, o treinador gosta porque ele pode estar treinando muitas coisas, né? E também não só a parte individual, mas como coletiva também da equipe, outras formações. Então, ele tem bastante tempo para pensar e poder trabalhar, né? Quando você joga um jogo atrás do outro, simplesmente é jogar e descansar. Então, essas semanas com certeza será muito produtivo. Marquinhos, a gente viu no jogo com o Paysandu, né, o time tendo até uma melhora no início do segundo tempo, quando ele mudou para o sistema de 2 zagueiros. Só que a gente até conversou com o Geninho após o jogo, a ideia da mudança dele da entrada do Pedro, eu até perguntei a ele se ele não pensou em tirar o Ayrton para colocar no Pedro e deixar na zaga junto com o Betão, porque a gente tem visto nos últimos jogos o Ayrton encontrado um pouquinho de dificuldade. Ele citou mais pela questão de entrosamento entre Ayrton e Betão. Como é que você vê essa situação? Se você tivesse que jogar hoje com 2 zagueiros e ao lado do Betão tranquilo, como é que você vê toda essa situação? O Geninho conhece muito bem, né, o grupo que tem, o Betão e o Ayrton, né, junto com o Alemão antes da minha chegada, não é à toa que está entre as melhores zagas, né? A gente não pode também querer colocar às vezes alguma coisa em cima de um atleta devido a uma partida ou outra, né? A gente tem que ver o todo e são excelentes jogadores, como eu falei quando eu cheguei aqui no início. Eu vim para estar ajudando, seja com 3, com 2, ele me optar por 10 para sair jogando, entendeu? Então a gente tem que estar sempre respeitando. O Geninho, como eu falei, é muito experiente, conhece muito o grupo, ele sabe qual é a melhor forma de estar jogando, se ele optar por 3, se ele optar por 2, quem vai jogar com 2. É claro que a gente não tem dificuldade nenhuma se for jogar com o Betão, com o Ayrton, com o Marcão que chegou, a gente se conhece nos dias de treino aqui, né? E a adaptação vai ser jogando. Entrosamento você conquista, claro, jogando, quem vem jogando direto, como eu falei, o Betão e o Ayrton tem um entrosamento, claro, maior, são excelentes jogadores, mas a gente vem trabalhando e, como eu falei, isso daí é o papel do Geninho e com certeza ele vai saber decidir melhor quem esteja no melhor momento para jogar, porque ele vai estar sempre pensando no grupo, no time, e a gente precisa, independente de quem esteja jogando com 3 ou com 2, ser uma equipe equilibrada, né? Como você falou, melhorou sim, a gente tem essa consciência, né?
que acabou melhorando, e ele vai optar na semana, nos treinamentos, ele vai optar pelo melhor esquema, independente de qual sejam os atletas, para entrar lá na partida de sábado e a gente vencer e já estar de volta ao G4. Marquinhos, com exceção desse último jogo, praticamente em todas as partidas que o Avaí teve em campo com 3 zagueiros, teve um volume maior de jogo, mas em algumas oportunidades não conseguiu a vitória. Teve até o Clássico como exemplo, né? Em outras partidas também o Avaí teve 3 zagueiros, teve um rendimento melhor do que o adversário, mas não saiu com o resultado que queria, principalmente jogando aqui no estádio da Ressacada. Como que vocês têm visto essa situação de ter um volume maior, de apresentar um futebol melhor do que o time adversário, mas não ter um resultado positivo? Como que está a conversa com o Geninho, até para ter a tranquilidade de que o trabalho com 3 zagueiros está sendo da forma correta? Sim, futebol é resultado, né? Como você falou, infelizmente teve jogos sim que a gente teve volume maior, jogamos melhor do que o adversário com 3 zagueiros e infelizmente não conseguimos a vitória, né? E a gente jogando às vezes com 2, até às vezes um volume menor, e a gente consegue o resultado. Futebol é resultado, o Geninho é muito experiente nisso daí, a gente também tem que saber que as equipes acabam estudando a gente, né? Hoje, se você for ver aí, acho que é uma das únicas equipes que jogam com 3 zagueiros, né? Então eles acabam estudando a gente e o Geninho também tem ciência disso, que às vezes eles vão colocar mais jogadores no meio de campo, vão querer criar algumas circunstâncias que levam à dificuldade, né, para o nosso esquema. Então é aquilo, o Geninho tem total experiência e sabe muito bem que às vezes vai acontecer isso na partida. E assim, futebol é resultado, né, cara? Não interessa a gente jogar os 90 minutos, como você falou bem, não sofrer pressão, estar em cima do adversário e a gente não conquistar a vitória. Então eu acho que a gente, por mais que, independente do esquema com 3 ou com 2, o importante é vencer, é uma reta final do campeonato, né? E a gente tem que ir em busca aí desses pontos o mais breve possível para não deixar para as últimas rodadas. Marquinhos, o Criciúma venceu o líder do campeonato em casa, né? Fez 2-0 no Fortaleza. O time nesse momento ele abriu 4 pontos do Z4 e o objetivo do Criciúma agora, pelo menos deixou bem claro, que é realmente escapar dessa situação de briga por rebaixamento. Então, que tipo de postura você espera do time para esse jogo, do time do Criciúma? Jogar lá é sempre difícil, né? Eu já joguei várias vezes lá dentro, independente da situação que a equipe esteja, como eu falei, é um clássico e a gente tem total consciência que vai ser um jogo muito pegado. Lá até pelo campo, né? Torcida bem próxima, né? Independente da situação deles também, a torcida vai estar lá apoiando, né? Então a gente sabe que vai ser um jogo muito pegado. Como sempre foi, como eu falei, já joguei várias vezes lá, a gente tem que botar na cabeça que vai ser uma guerra, que a gente tem que ir lá para jogar uma final de campeonato. Agora a gente tem 12 finais, então a gente tem que colocar isso na cabeça. Se a gente quer chegar ao nosso objetivo final, tem que botar isso na cabeça, que cada jogo que passar agora é uma final e a gente não pode vacilar, porque, como eu falei anteriormente aqui, né, o jogo do Paysandu não volta mais atrás, depois que o juiz apitar o final do jogo não tem mais o que fazer. Então a gente tem que ir consciente para lá e nos 90 minutos colocar em prática o que a gente vem colocando no campeonato todo. Ô Marquinhos, depois de um tempo de janela de transferência aberta, ontem se encerrou o período de inscrições para a disputa da Série B do Brasileiro. O Avaí trouxe 6 jogadores para reforçar o elenco. O Marcão, os 2 laterais, o Yuri e o Igor Fernandes, o Jones, o Daniel Amorim e o Gabriel Lima. Como que você vê a chegada desses atletas para reforçar o elenco e como que você avalia o elenco do Avaí para a disputa desse restante de campeonato? Muito importante. Chegar, como você falou, 6 jogadores aí para estar ajudando, jogadores que já puderam jogar e ver que tem qualidade e nos ajudaram já diretamente, né? Então é de uma importância muito grande e o elenco fechado e preparado para chegar no objetivo. É um campeonato longo como esse, não adianta você ter 12, 13 jogadores simplesmente, você tem que ter um elenco, né? E o clube foi atrás desses atletas e com certeza vão nos ajudar, como eu falei, com esses atletas que já puderam atuar e os outros que ainda não atuaram, a gente vem treinando junto e sabe que na hora que precisar vai dar conta do recado e vai manter o nível. Quanto que vocês acreditam que precisa chegar na questão de pontuação para o Avaí conquistar o acesso para a primeira divisão? Já parou para pensar nisso? Tem essa matemática de forma interna? Ou vocês trabalham jogo por jogo? Ou talvez vendo como está o campeonato, você já tem talvez um objetivo de pontuação para chegar? A gente conversa sim um pouco, né? Os jogadores, alguns acabam conversando a respeito. É claro que a gente tem que pensar jogo a jogo, como eu falei, são 12 finais.
né? Então, quanto antes a gente conquistar as vitórias, a gente vai chegar nessa pontuação, né? A gente vem falando em 7 vitórias aí, 21 pontos, né? Então é nisso que a gente vem falando, mas como eu frisei, o campeonato pode mudar, pode ser mais, pode ser menos, porque às vezes o fato de estar bem bolado, dependendo dos outros resultados. Então, primeiramente a gente tem que fazer a nossa parte, como eu falei, é botar na cabeça mesmo que são 12 finais e quanto antes a gente conquistar essas vitórias e chegar no nosso objetivo, primeiro que é o acesso, e aí dependendo da pontuação a gente vai também em busca do título. Fechou.